Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Ashtotra Sata Shrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os mestres do presente, passado e do futuro. Então, mais uma vez, podemos nos reunir para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 23, verso 24. No campo material, as pessoas estão interessadas no prazer material, no poder místico e no gozo dos sentidos. Contudo, essas coisas jamais conseguem cativar o devoto. Um devoto puro de Krishna, ele não se interessa por desfrute material, por desenvolvimento de poderes místicos, né, ou por liberação, né, do mundo material simplesmente para evitar o sofrimento, tá? E também ele não está interessado naquele conhecimento especulativo, né, que simplesmente tem como objetivo fazer um malabarismo, né, de ideias e de palavras, sem que de fato sirva como uma ponte para a verdade suprema. Então o devoto ele não se preocupa com nada disso. O devoto ele simplesmente se ocupa em adorar ao Senhor Supremo, a servi-lo, amá-lo, né, e procurar sempre ouvir sobre os seus passatempos, sempre visitar a morada sagrada do Senhor Supremo nas suas diferentes manifestações, tá? E a servir os outros devotos, a servir os Vaishnavas. Verso 25. O rei Bharata estava muito ansioso por conseguir a associação de Krishna, que é chamado de Uttama Shloka, pois se lhe oferecem poemas e orações em busca de seu favor. Quando ainda era jovem, o rei Bharata abandonou sua atraente esposa e seus filhos, bem como seus queridos amigos e seu reino opulento, da mesma forma como se abandonam as fezes após defecar. Ou seja, aquele devoto que desenvolve amor por Krishna, ele automaticamente desenvolve desapego pelo mundo material. E não importa o que seja, ele vai simplesmente rejeitar, como aquele que rejeita as próprias fezes. Tá? Esse é um verso do Srimad Bhagavatam 5, 14, 43. 26. Embora o padrão de um devoto puro esteja acima de tudo, ele, mesmo assim, se considera na fase mais baixa da vida. Ou seja, um dos principais sintomas de um devoto puro é que ele não se considera um devoto puro ou um devoto elevado. Ao contrário, ele se considera um devoto dos mais caídos. 27. Bharata Maharaj sempre nutriu dentro de seu coração muito afeto por Krishna. Embora fosse a mais preciosa joia dos reis, dentre os reis, mesmo assim, Bharata Maharaj perambulava e pedia doações na cidade de seus próprios inimigos. Ele ia até o ponto de prestar respeitos aos Chandalas, que são os homens de baixa classe, comedores de cães. Esse é um verso do Padma Purana. 28. Um devoto plenamente rendido vive confiante de que o Senhor Krishna sempre será bondoso com ele, não havendo nada que o afaste desta convicção. 29. 29 é um verso do Bhaktirasamrita Sindhu 1.3.35. Ó meu Senhor, não tenho nenhum amor por ti, nem sou qualificado para desempenhar serviço devocional mediante o processo de cantar e ouvir.
tampouco possuo o poder místico de um Vaishnava, conhecimento ou atividades piedosas. Nem sequer pertenço a uma família de casta muito elevada. Em resumo, nada possuo. Mesmo assim, ó amado das gopis, por que concedes tua misericórdia àqueles que são mais caídos? Tenho uma esperança inquebrantável, a qual sempre está em meu coração. Por causa dessa esperança, vivo padecendo de dores. Um verso muito bonito que demonstra exatamente esse sintoma de humildade do devoto, né? Quando ele se desclassifica, né? Ao invés de tentar se exaltar, ele denigre a sua própria imagem, e sempre se coloca numa posição de alguém que de fato não possui nenhum amor, nenhuma devoção por Krishna. Verso 30. O que mais caracteriza esta avidez é o desejo ardente de associar-se com o Senhor Supremo. 31. É um verso do Krishna Karnamrita. 32. Ó Krishna, ó flautista, a doçura de tua tenra idade provoca maravilhas dentro destes 3 mundos. Conheces minha insegurança e eu conheço a tua. Ninguém mais sabe disto. Quero ir a algum lugar solitário, onde possa ver teu belo rosto atraente. Mas como é que conseguirei isto? Aqui o devoto tem um desejo intenso de poder se encontrar com Krishna, de estar com ele, mas ao mesmo tempo ele não sabe como ele fará isso. Como será possível ele ver Krishna? 32. Por sentirmos muito deleite com o santo nome, ficamos inclinados a cantar o Mahamantra Hare Krishna constantemente. 33. Ó Govinda, essa mocinha chamada Radhika está hoje constantemente derramando lágrimas que são como o néctar que cai das flores. Ela também entoa teu santo nome com uma voz doce. 34. Nesta fase de bhava, surge no devoto a tendência de cantar e descrever as qualidades transcendentais do Senhor. Ele fica apegado a este processo. Ó meu Senhor, o corpo transcendental de Krishna é muito doce. O seu rosto é ainda mais doce do que seu corpo. O meigo sorriso em seu rosto, que é como a fragrância do mel, é muito mais doce ainda. Verso também do Krishna Karnamrita. 36. O devoto absorto na emoção estática por Krishna sempre reside num lugar onde transcorreram os passatempos de Krishna. Ó Senhor Pundarikaksha, enquanto canto teu santo nome e as lágrimas rolam em meus olhos, quando dançarei em êxtase à margem do Yamuna? 38. São estes os sintomas da pessoa que desenvolveu a atração por Krishna. Deixa-me agora descrever os sintomas da pessoa que está realmente elevada ao amor por Krishna. Ó Sanatana, por favor, ouve-me enquanto falo disto. Mahaprabhu, né, pede para Sanatana Goswami. 39. Nem mesmo o homem mais erudito pode compreender as palavras, atividades e sintomas da pessoa situada em amor a Deus, ou em amor por Krishna. Ou seja, o devoto, quando está num estado de exaltação muito grande, tá, devido a esse amor que irrompe dentro dele, ele muitas vezes se comporta como se fosse um louco. Tá? Ele foge aos padrões normais, e quem não entende, quem não conhece, quem não tem uma base, tá, escritural para entender o que está acontecendo, vai pensar que aquela pessoa é louca de fato. Tá? Mas não podemos confundir a loucura natural, normal, como se fosse um estado de êxtase. Tá? Muita gente é louca mesmo
e se faz passar por devoto exaltado. E aí é necessário muito cuidado nesta análise para que a gente não compre gato por lebre, tá certo? Verso 40. Nem mesmo um acadêmico muito erudito pode compreender as atividades e os sintomas de uma alma elevada, em cujo coração desabrochou o amor por Deus. 41. Quando a pessoa é realmente avançada e sente o prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ela fica irrequieta e canta aos brados o santo nome. Além disso, ela ri, chora, fica agitada e canta tal qual um louco, pouco se importando com os demais. Esse é um verso do Bhagavatam 11.2.40. Ou seja, o comportamento se torna completamente atípico, anormal. Muito difícil para pessoas que não têm, né, a base do estudo, né, dos Vedas, associar esse comportamento a um comportamento de um êxtase divino. Muitos são tomados, né, como se fossem realmente loucos, né, vamos dizer, loucos patológicos, né? Verso 42. O amor a Deus aumenta e manifesta-se como afeição, desamor, amor, apego, subapego, êxtase e êxtase sublime. 43. Este desenvolvimento compara-se a sementes de cana-de-açúcar, à cana-de-açúcar, ao suco da cana-de-açúcar, ao melaço, ao açúcar não refinado, que é o mascavo, ao açúcar refinado, ao açúcar candy e a blocos de açúcar. Então são os estágios de condensação do açúcar, né? Quando você começa a cozinhar, né, o suco da cana-de-açúcar, você tem esses diferentes estágios. Você tem a cana-de-açúcar em si, primeiro você tem a semente dela, depois você tem ela em si, depois o suco dela, depois o melaço, depois o açúcar mascavo, né, depois o açúcar branco, depois o açúcar candy, que são como pequenos cristais maiores, e depois os blocos de açúcar, né, que se condensam em peças muito grandes. Da mesma forma, né, o desenvolvimento espiritual acontece dessa maneira, cada vez se condensando mais e mais, até chegar na essência última, né, e indestrutível. 44. Assim como o sabor do açúcar aumenta à medida que ele se purifica, é bom sabermos que quando o amor a Deus começa a aumentar a partir de rati, ou seja, bhava, que se compara à semente inicial, o seu gosto intensifica-se. 45. De acordo com o grau que o candidato possui, essas qualidades transcendentais, como sneha, man, e outros, né? Há 5 doçuras transcendentais, chamadas de neutralidade, servidão, amizade, amor parental e amor conjugal, né? Que são as 5 raças. 46. Estas 5 doçuras transcendentais têm existência permanentes, que é os Sthayi-bhavas, que a gente leu ontem, né? Que são os humores permanentes. O devoto pode sentir-se atraído a alguma dessas doçuras e assim vive feliz. Krishna também mostra-se inclinado a tal devoto e fica sob o controle deste. 46. Essas atitudes ou bhavas trazem sob controle os êxtases favoráveis, tais como o riso, e os êxtases desfavoráveis, tais como a ira, né, a raiva, né, a decepção, né, a impaciência, que também fazem parte de sintomas estáticos. Quando estes persistem em ser os reis, eles são chamados de Sthayi Bhava, ou êxtases permanentes.
O contínuo amor estático por Krishna chama-se êxtase permanente. 47. Quando os êxtases permanentes, como neutralidade, servidão e assim por diante, misturam-se com outros ingredientes, o serviço devocional em amor a Deus transforma-se e fica composto por doçuras transcendentais. O êxtase permanente converte-se numa doçura transcendental cada vez mais saborosa, através da mistura de êxtase especial, o êxtase subordinado, o êxtase natural e o êxtase transitório. Então aqui são diferentes manifestações de êxtase a partir daquele estado fixo, do humor fixo. Então você tem primeiro que é o vibhava, que são êxtases especiais, com diferentes sentimentos. Depois você tem o anubhava, que é o êxtase subordinado, a esse primeiro. Depois sattvika, que são êxtases naturais, são diferentes manifestações corpóreas naturais, físicas. Depois vyabhichari, que são êxtases transitórios, que vêm e vão como ondas que se erguem no oceano e depois somem. Depois sthaibhava, que a gente já mencionou, que é o êxtase permanente, e todos eles compõem essas diferentes combinações de êxtases. 49. O iogurte misturado com açúcar candy, pimenta do reino e cânfora fica muito gostoso e, analogamente, ao misturar-se com outros sintomas estáticos, o êxtase permanente torna-se incomparavelmente saboroso. Ou seja, o êxtase permanente, o sthaibhava, é comparado com o iogurte, que ao ser adicionado como açúcar candy, pimenta do reino e cânfora, manifesta um sabor completamente diferente. Então, esses outros êxtases transitórios, subjugados, quando se misturam com o êxtase permanente, oferece ao devoto um estado completamente novo, de emoção transcendental. 50. Há duas categorias de êxtases específicos, chamados vibhava. Uma chama-se o apoio e a outra o despertar. A vibração da flauta de Krishna é um exemplo do despertar. E o próprio Krishna é um exemplo de apoio. Aqui ele usa a palavra apoio, que não é muito adequada, mas seria a base. Seria a base, no caso, de onde surge o estímulo, que é o udipana. Ele aqui também usou o despertar. Na verdade, é chamada estímulo, udipana. Então você tem a base, que é Krishna, e você tem a flauta de Krishna, que é um estímulo para os devotos. Quando Krishna toca a sua flauta, isso automaticamente estimula os devotos. Então, Krishna é a base e a flauta é o udipana, ou o estímulo para o manifestar do sentimento dos devotos. Especialmente as gopis. Quando Krishna, na noite de lua cheia de outono, toca a sua flauta na quinta nota, ele agita o coração das gopis, que deixam as suas casas imediatamente e vão de encontro a Krishna no meio da floresta escura, para servi-lo. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando Krishna toca a sua flauta durante o dia, enquanto está na floresta pastoreando as suas vacas, e elas simplesmente param de comer, param de fazer qualquer atividade, levantam as suas orelhas como se fossem conchas, como se fossem também vasilhames, que estão ali para beber aquele néctar do som da flauta de Krishna. 51.
São êxtases subordinados, ou anubhavas, sorrir, dançar e cantar, bem como diferentes manifestações no corpo. Os êxtases naturais, né, tais como ficar aturdido, são considerados como êxtases subordinados, ou anubhavas. A começar com o desânimo completo e o júbilo, há ainda outros ingredientes. Ao todo, existem 33 variedades que, ao combinarem-se, fazem da doçura específica algo muito maravilhoso. Então, são 33 diferentes vyabhicharis, tá? Ou elementos transitórios do êxtase. 53. Existem 5 doçuras transcendentais, a gente já conhece, neutralidade, etc, etc, o qual é também conhecido como a doçura do doce. O amor conjugal suplanta todos os demais, ou seja, dentre esses 5, o amor conjugal das gopis para com Krishna é superior a todos os demais. A posição de neutralidade desenvolve-se até chegar ao ponto em que se pode apreciar o amor a Deus. A doçura de servidão desenvolve-se gradualmente até o ponto de amor espontâneo por Deus. 55. Após a doçura de servidão, encontramos as doçuras de amizade e amor parental, que culminam no amor espontâneo subordinado. A grandeza do amor visto em amigos, como Subala e outros, se espraia até chegar ao padrão de amor estático por Deus. – 56. Em cada uma das 5 doçuras existem 2 divisões, Yoga e Vi-Yoga, ou seja, separação e união. Yoga, união. Vi-Yoga, separação. Entre as doçuras de amizade e de afeição parental, existem muitas divisões de união e separação. – 57. Só na doçura conjugal é que existem 2 sintomas de êxtase chamados Rudha, avançado, e Adhiruddha, muito avançado. O êxtase avançado é visto nas rainhas de Dwaraka, e os êxtases altamente avançados são observados nas gopis de Vrindavana. 58. O êxtase altamente avançado divide-se em 2 categorias, Madana e Mohana. O encontro chama-se Madana e a separação chama-se Mohana. Ou seja, durante o encontro, esse êxtase avançado é chamado de Madana. E a separação, que também gera um outro tipo de êxtase avançado, é chamado de Mohana. 59. Na plataforma de Madana existem beijos e muitos outros ilimitados sintomas. Na fase de Mohana, há 2 divisões, Udgurna, instabilidade, e Chitrajalpa, diversas classes de conversas emocionais treslocadas, ou seja, durante a separação, as gopis vão, para um estado de sofrimento muito grande e elas acabam falando coisas muitas vezes sem sentido e também muitas vezes como se fosse um próprio desabafo por aquele sofrimento. 60. As conversas emocionais treslocadas incluem 10 grupos, conhecidos por Prajalpa e outros nomes. Um exemplo disso são os 10 versos falados por Srimati Radharani e denominados de A Canção ao Abelhão,
né, ou Brahmara Gita. Brahmara significa o abelhão. Em muitas cidades é chamado de Manganga, né, ou Mangafa. Ele é comparado a Krishna. Tá? Krishna é esse abelhão, né, bem preto, que voa de flor em flor, né, pegando aquele néctar das flores, assim como Krishna vai, né, de gopi em gopi, também bebendo o néctar delas. 61. Udgurna, ou instabilidade, e Vivasha Chesta, atividades ostentatórias, fazem parte da loucura transcendental. Ao ficarmos longe de Krishna, experimentamos a manifestação dele e por isso pensamos que somos o próprio Krishna. Ou seja, naquela loucura da separação, as gopis muitas vezes, né, por pensar tanto em Krishna, acabam manifestando um sentimento, né, que as faz pensar que elas são o próprio Krishna. 62. No amor conjugal, Shringara, existem dois departamentos, o encontro e a separação. Na plataforma do encontro, há variedades ilimitadas que fogem a qualquer descrição. Então, tudo nos passatempos de Krishna está baseado nesses dois departamentos, né, ou aspectos, vamos dizer assim, que é o encontro e a separação. Sem eles, não existe um passatempo de Krishna. Tá? O encontro, ele serve para satisfazer, né, aquele desejo, e a separação serve para aumentar o desejo pelo encontro. Aí quando se encontra novamente, se satisfaz, se separa para aumentar ainda mais, para poder se reencontrar. Tá? Então, não existe passatempo sem separação. Tá? Porque já se pressupõe, claro, que um passatempo ele é de encontro, mas a separação ela é fundamental para que esse encontro seja, vamos dizer assim, valorizado, né, e intensificado cada vez mais. Quanto mais você represa o rio, mais pressão o rio tem, certo? Então, quanto mais você censura a expressão do amor, mais esse amor se intensifica, mais ele aumenta. E quando você libera, né, ou seja, quando você rompe aquela barragem, né, aquele rio ele simplesmente flui com uma força tremenda, né, e vai levando tudo pela frente. Da mesma forma, quando há o encontro, quando é quebrada aquela barragem da separação, o amor pode fluir, né, de maneira totalmente intensa e descontrolada, né, e assim os êxtases eles vão naquela confusão, naquela bagunça, revirando todos os sentimentos como se fosse aquela represa que foi, né, rompida, aquela água que vai revirando, né, o solo daquele rio que estava bem calmo à sua frente. Ele vai devastando. Então, da mesma forma, né, quando o êxtase entra no corpo do devoto, ele faz uma devastação completa, como se fosse um tsunami praticamente, dentro daquela normalidade que estava ali pré-estabelecida. Aqui no comentário, Srila Prabhupada ele cita um verso e tem uma tradução bem interessante que mostra outros pontos, que diz o seguinte: o fato de eles se encontrarem e se abraçarem tem como objetivo trazer a felicidade tanto do amante quanto da amada. Quando essa fase produz cada vez mais júbilo, a emoção estática resultante chama-se Sambhoga, né, ou encontro. Quando manifesta-se, Sambhoga divide-se em 4 categorias. Uma, Purvaraga Anantara, ou seja, após Purvaraga, o apego que precede o próprio encontro, né, Sambhoga chama-se
breve, ou Sankshipta. Ou seja, Purvaraga é o sentimento de encontro antes do próprio encontro. Seria uma prévia daquela sensação, né, de que você vai encontrar, mas ainda não encontrou. Segundo, Mana Anantara, ou seja, a ira baseada no amor. Então, após o Mana, esse encontro chama-se de Sankirna, ou intruso. Ou seja, depois que Radharani ela fica com raiva de Krishna por qualquer razão, né, que seja, que ele possa ter feito alguma coisa de errado, ela entra em Mana, ou seja, ela fica totalmente fechada para ele, ela fica emburrada, vamos dizer assim, com raiva dele, não quer vê-lo. Mas após esse sentimento, quando há um novo encontro, então esse sentimento é chamado de intruso ou Sankirna. O terceiro, Kinti Dura Pravasa Anantara. Após entrar a uma certa distância durante algum tempo, Sambhoga chama-se de consumada ou Sampana. E 4, Sudura Pravasa Anantara. Após estar bem distante, Sambhoga chama-se perfeição ou Samriddhiman. Os encontros que os amantes têm em sonhos também são caracterizados por essas 4 divisões. Então vocês vão aos poucos tendo contato com essa ciência, tá, do êxtase, a ciência do amor divino. Tá? Não é simplesmente amor. Amor é uma coisa muito vaga. Aqui dentro de Bhakti Yoga você aprende a conhecer, né, os pormenores desta ciência, né, os diferentes aspectos, as emoções que surgem, as reações delas, né, enfim, as diferentes combinações de emoções. É algo muito vasto, muito complexo. Aqui tem só um pouquinho, né, que está sendo dado aqui para a gente. 63. Vipralamba tem 4 divisões. Vipralamba é a separação. Purvaraga, Mana, Pravasa e Prem Vaititya. Das 4 espécies de separação, 3 delas, Purvaraga, Pravasa e Mana, são encontradas em Srimati Radharani e nas Gopis. Em Dwaraka, entre as rainhas, são muito proeminentes os sentimentos de Prema Vaititya. 65. Minha querida amiga Kurari, a noite caiu e o Senhor Shri Krishna dorme. Quanto a ti, insone e inquieta, só ficas te lamentando. Será que tu, assim como nós, te deixaste influenciar pelo sorriso e pelos olhares pródigos e joviais de Krishna, que tem os olhos de lótus? Nesse caso, teu coração está profundamente trespassado. É só por isso que demonstras esses sinais de insônia e lamentação. 66. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, que apareceu como filho de Nanda Maharaj, é, em todas as atividades, o herói supremo. Também Srimati Radharani é a maior heroína em todas essas atividades. 67. Krishna é a própria suprema personalidade de Deus, e entre os heróis, a joia mais resplandecente. Todas as boas qualidades transcendentais são intrinsecamente encontradas em Krishna. 68. A transcendental deusa Srimati Radharani é o equivalente direto do Senhor Shri Krishna. Sendo a figura central de todas as deusas da fortuna e possuindo toda a atração para atrair a personalidade de Deus, que já é a todo atrativa, ela é a primordial potência interna do Senhor. Ou seja, Radharani é aquela capaz de fazer com que Krishna, que é o todo atrativo, se sinta atraído por ela.
69. Ilimitadas são as qualidades transcendentais do Senhor Krishna. Destas, 64 são consideradas proeminentes. Os ouvidos dos devotos ficam satisfeitos de escutar todas essas qualidades, uma após a outra. 70. Krishna, o herói supremo, tem o mais belo corpo transcendental. Este corpo possui todas as boas características. Ele é radiante e uma festa para os olhos. É um corpo poderoso, forte e viçoso. Ou seja, Deus tem que ter um corpo muito bonito, ele tem que ter uma face bonita, ele tem que ser a própria beleza personificada, ele deve ser forte, né, jovial, ele deve ser, né, ele deve demonstrar vitalidade, obviamente. Deus não pode ser algo moribundo, né? Então Krishna, ele é justamente essa manifestação, né, perfeita de Deus. 71. Krishna é o linguista de todos os belos idiomas. Ele é um orador veraz e muito agradável. Fala muito bem e é um erudito muito sábio e entendido. E, em resumo, é um gênio. 72. Krishna é muito entendido em prazeres artísticos. Ele é altamente astuto, hábil, grato e firmemente determinado em seus votos. Ele sabe como lidar de acordo com o tempo, as pessoas e a região ou local, e vê através das escrituras e dos livros autorizados. Ele é muito limpo e também autocontrolado. 73. O Senhor Krishna é firme, tem controle sobre os sentidos e é clemente, grave e calmo. Ele também é equânime para com todos. Além do mais, ele é magnânimo, religioso, cavalheiresco e bondoso. Ele sempre respeita as pessoas respeitáveis. 74. Krishna é muito simples e liberal, humilde e tímido, e é o protetor da alma rendida. Ele é muito alegre, sendo sempre o bem-querente de seu devoto. É completamente auspicioso e se rende ao amor. Krishna é muito influente e famoso e serve de apego para todo mundo. Ele é o abrigo das pessoas bondosas e cheias de virtudes. Ele cativa a mente das mulheres e todos o adoram. Ele é rico, ele é o mais rico de todos. 76. Krishna é o Supremo, sendo sempre glorificado como o Senhor Supremo e o Controlador. Assim, todas as qualidades transcendentais antes mencionadas são encontradas nele. As 50 qualidades da Suprema Personalidade de Deus, supramencionadas, são profundas como um oceano. Em outras palavras, é difícil de se as compreender na sua íntegra.